Ele é um filme voltado para o público nostálgico, para quem gosta de He-Man, lá dos anos 80, que é um filme mais para esse público. Tem cenas de ação lá que eu gostei. É claro que tem diálogos infantilizados. Tenho ali as caracterizações ali parecidas ali com o filme lá, com a série de animação lá da década de 80. Inclusive, até assisti o filme de 87 lá Mestres do Universo do He-Man lá. Aí eu assisti meio que fazendo meio que esse comparativo. O de atual de 2026 acaba sendo um pouco melhor em alguns pontos, que é a maioria deles, claro, porque ele acaba sendo meio que o oposto lá de 87. O de 87 ele começa lá em Eternia e arruma uma desculpa lá no roteiro para a trama se desenvolver na Terra. Aí depois, quando você vai buscar a fundo do porquê isso acontece, descobre que é porque que a empresa lá que produziu o filme de 87 tinha um recurso limitado e não poderia fazer toda a história em Eternia. Aqui, em 2026, o filme é o contrário. Ele começa na Terra e Uhum. vai para Eternia. Aí começa toda a trama lá a se desenvolver. O que eu gostei foi que quando o He-Man, ele pega a espada e faz a invocação lá dos poderes de Grayskull, e é na metade do filme, dando um pouquinho de spoiler aqui, é na metade do filme, e quando ele se transforma, ele ganha uma certa musculação, ou seja, ganha aquela armadura do He-Man, enquanto lá de 87, ele meio que ele grita de forma solta lá de qualquer momento, ele estava com a espada todo momento e não usava para invocar os poderes. E quando ele faz a invocação, não ganha tanto impacto. E quando isso acontece, ele meio que o personagem lá fica da mesma forma de uma humana. Então isso não me agradou tanto no dia de 87. Em relação ao esqueleto, o de 87, ele tem uma pegada meio que cosplay, que me dá essa impressão, fica parecendo fantasia. Já esse de 2026, ele já tem uma pegada um pouquinho Fiel. mais fiel, tem a essência do esqueleto, mas ele tem bem aquele estilo meio de brinquedo do esqueleto. Então, é uma pegada interessante, que eu gostei. Então, é um filme que vai agradar o público aí mais nostálgico de He-Man. O que, que eu acho de He-Man? Na verdade, o Mestres do Universo. Ele vai atender basicamente o fã. O fã fervoroso que quer ver muito o He-Man. Inclusive com a nossa dublagem do Garcia Júnior, que fez tanto sucesso lá nos anos 80. O Esqueleto também, ao meu ver, ele é mais fiel ao filme. Aliás, esse filme ele é muito mais fiel ao desenho. Em todos esses sentidos, no sentido de produção, figurino, caracterização, ele é mais fiel. Porém, ele faz uma releitura completa. E aí ele começa o filme. Por quê? O esqueleto está querendo dominar Eternia. E ele vai atrás do reino, e vai atrás do rei, da rainha, do príncipe e tal, querendo dominar o castelo de Grayskull. Isso tudo, né, não é spoiler, que é isso que acontece no desenho. E na verdade é a luta pelo poder pura e simplesmente. E ele fala, isso é claro, ele fala, eu tenho poder, eu sou um deus, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê. E a Maligna questiona ele. Tem a Maligna também no filme. Mas por quê? Eu quero poder. Minha sede é por poder. Nada mais do que isso. Eu sou egocêntrico tal o tanto para querer ter mais poder. E aí ele vai para Eternia, vai acabando com tudo, vai acabando com o castelo, vai tentando atrás do rei, sequestra o rei, sequestra a rainha, e Adam, que é o príncipe, que, né, é um garoto, é um menino que precisa entender que ele tá ali naquele mundo, ele tem que entender quem é ele nesse mundo, tem que fazer aula, tem que atender às expectativas do pai, que é o rei Randor, e da mãe, né, que acata mais esse menino. E aí, quando o esqueleto vem, ele acaba sendo
literalmente jogado na terra junto com a espada e aqui ele fica morando. E é nessa, né, história que depois ele consegue recuperar a espada e voltar para a Eternia e aí retomar o reino de, né, enfim. Normalmente, como a gente sabe que ele tem que lutar com o esqueleto e tal, e aí eu não vou dar muito mais spoiler do que acontece no filme. Já dei bastante suficiente. Não tem jeito. Então, assim, o filme atende essa nostalgia da gente que gosta e quer ver. Vários momentos ali desnecessários de texto bem infantilizado, como o Lucas já bem disse. Cenas de lutas muito legais, interessantes. O esqueleto consegue ser tão debochado qual o desenho, com a mesma forma de falar, debochado, engraçado, momentos ali bem cômicos. O esqueleto também é assim no desenho. Ele debocha das pessoas, ele tira sarro, ele sacaneia todo mundo. Isso foi levado, essa experiência. Eu que assisti dublado, e acredito que o Lucas também tenha assistido dublado, melhor ainda, porque remete a gente realmente ao desenho. Algumas coisas foram reescritas. Por exemplo, o Pacato, mesmo ele sendo pacato, ele luta junto com o Adam, ele vai atrás, ele vai buscar a briga. No desenho ele não é assim. E ele só aparece de Gato Guerreiro no final mesmo. Eita, mais um spoiler, desculpa, né? Mas ele acaba sendo o Gato Guerreiro mesmo ele em forma de pacato. E aí é um pouco diferente. E outras pessoas ali, aí eu vou tentar dar menos spoiler agora, outras pessoas também sabem qual é a identidade do Adam e no desenho isso não acontece. Então, assim, é um grande reboot. Uma releitura do desenho. O filme acaba de um jeito que não me deixa nenhuma sensação assim de vai ter um filme 2. Não me dá nenhuma sensação nesse sentido, assim. E por que deveria ter um filme 2? Não me deixa essa sensação. E de verdade, assim, me dá uma sensação de uma impressão de que fechou. É isso. Fizemos um filme pro fã ficar ali, curtir e tal, e pode fechar por aqui. Se houver um filme 2, 3 e tal, é porque a gente tá falando de dinheiro. Pra mim, esse filme não precisa. Pode ficar aqui, ó, certinho. Tem pontos altos, tem pontos baixos, tem problemas de roteiro, tem momentos ali muito desnecessários. Umas falas do Adam He-Man ali, que ele trabalha muito no momento atual, que ele fala assim, vamos trabalhar dinâmicas. O Adam é muito coach. Vamos aqui conversar? É o cara Ele da fala pro conversa. esqueleto, dados momentos ali de embates, ele vira assim, esqueleto, vamos trocar aqui uma ideia, vamos bater papo, a gente não precisa brigar e tal. Talvez seja ali um aviso para as novas gerações, né? Nem sempre dá para conversar muito. E Nem o sempre dá para conversar muito. esqueleto, ele não quer papo, nesse meu primeiro momento, quando o Ada ele propõe isso. Aí quando ele vê que o bicho pegou pro lado dele, aí, opa, você não queria conversar, então bora conversar. Aí o He-Man tem esse desenvolvimento, essa maturidade. O papo, a questão da conversa acabou, agora vamos resolver aqui do jeito que você quer resolver. Então tem essa questão legal. Você citou a questão aí do pacato, uma coisa que eu senti ali, mas claro que é uma versão minha por conta de nostálgico mesmo ter visto parte do desenho, que é ter um desenvolvimento melhor na questão do pacato. Porque, por exemplo, o pacato ele já parece grande, ele já tem aquela essência de luta já para ir para cima, já arrumar break, como você citou, mas eu sentia assim que era porque assim, no desenho você vê o pacato aquele animalzinho mais pequenininho, mais medroso, que quando o He-Man ele usa a espada, ele transforma aquele tigrezinho pequeno, meio que filhote, em um tigre grandão, e ele já começa ali já com aquela armadura, já partindo para a briga. Eu acho que ficaria mais interessante se pegasse ali, mesmo que, claro, que o pacato ali, que a gente percebe que é de CGI,
Então seria, e por mais que ficasse mais caro, claro, tem esse ponto, colocasse um animalzinho ali mais pequenininho ali, nessa essência do pacato, e quando o He-Man usasse a espada, ele pegasse e transformasse aquele tigre mais pequeno, filhotinho, no pacato que a gente vê mais grandão, aí já partindo para a briga. Porque tem até um momento que ele demonstra ter a essência do pacato, lá dos anos 80, que ele fala assim, mas eu tô sem armadura, não vai ser perigoso. Eu preciso ir mesmo, você quer que eu vá? Ele, preciso que você vá. Mas eu acho que a ideia do filme, assim, é atender uma nostalgia, é atender fãs. Personagens que não apareceram ali, pode aparecer se houver enfim, um filme 2. Não sinta essa necessidade de ter um filme 2, mas entendo que, assim, é muita história do He-Man, de quem é o He-Man, a origem, de onde veio, como aconteceu, para colocar dentro de um filme só. Se eles tivessem tido, e para mim a impressão é essa, que não foi pensado para ter mais de um filme. É essa sensação que me dá esse filme. É um filme ali, fechamos e ponto. Vamos ver como vai ser a recepção do público, e aí a gente vê e decide se vai fazer uma continuação. É isso assim, que me dá a impressão. É diferente, por exemplo, do filme do Michael. O filme do Michael, você fica com essa sensação de quero mais. Foi pensado para ter outro. E, claro, eles também esperavam a recepção do público e crítica. Tanto é que fez grande sucesso, é uma das maiores bilheterias desse ano. Mas He-Man é mais ou menos assim. Não acho que foi feito para ter 2. Ponto, fechamos. Mas tem muita coisa para contar. Pode ser muito explorada aí da ideia, a história do He-Man, os personagens. Por exemplo, a gente não tem o Gorpo nesse filme. É um dos grandes personagens do desenho, é o Gorpo. Não tem. E o Gorpo vem de todo um universo. Só dele podia falar muita coisa. Então, vários personagens ali não aparecem. E tem personagens que aparecem nesse filme que vão de arrasta pra cima. O Mandíbula é um desses. Né? Que a gente sabe ali. Não vamos falar pra não dar mais spoiler. Mas é um desses. Enfim. É um filme assim, muito bem fechadinho. Apesar de muito fanservice, como disse o Ricardo pra mim. É muito fanservice. E é isso. E o de 87 ele distancia ainda mais do público nostálgico, essa pessoa que assistiu a animação, porque ele não. Lá de 87 não tem. 87. Não tem nem o Gorpo e nem o Pataco. O Pacato. O filme de 87, ele me lembra, sabe o quê? O filme do Conan. Ele me lembra o do Superman, com aquela introdução, com aquela musiquinha. Não, mas assim, o desenvolvimento me lembra Conan. Não me lembra nada em mim. Eu me lembro que eu não gostei de ver. E tem outros personagens lá que remete muito a Star Wars, que tem aquela fantasia lá que... eu não gosto desse de 87, assim, tava longe. Esse já atende mais a expectativa da gente, assim, ele tá mais... Até o figurino do Adam, o Adam, né, quando aparece lá no reino, a roupa de He-Man, até as piadinhas com a roupa tem no filme também. Tem muitas piadas que eram sobre o He-Man que aparecem também no filme. Eles trazem isso pra dentro do roteiro. Inclusive, o nome He-Man nem aparece no início. Por isso eles até sabem a identidade do Adam. Né? Então nem aparece o nome He-Man, já vai aparecer lá depois. O pessoal chama ele o tempo todo de Ada, que ele é o príncipe Ada, e no final ele mesmo que se nomeia como He-Man, porque na história é ele que coloca o nome de todos os personagens lá, aí no final lá a Tila pergunta qual seria o nome dela, aí ele fala dá o nome dela, e pergunta qual seria o nome dele, aí ele fala o He-Man. Você falando que não dá a essência de uma continuação, eu ia sentir uma coisa meio que diferente, porque assim, ele me dá me remete muito à série Smallville, porque a proposta da série é desenvolver o Superboy. Aí no final, lá na última temporada, dando um spoiler para quem não assistiu, mas já tem a série, já tem mais de 20 anos, ele se transforma no Superman. Então, do filme do He-Man, ele meio que me dá essa sensação.
é um filme para desenvolver, e se de repente tiver um filme 2, aí sim ele já volta mesmo com o Superman já, com o He-Man já Eu não desenvolvido. acho que é pra desenvolver, eu acho que é pra destrinchar a história do He-Man já ali, que a gente já conhece, já sabe que tem poder, que tá no reino. Para mim, o desenvolvimento, embora você tenha essa visão, pra mim é só destrinchar um He-Man que a gente já sabe que tá lá e que vai proteger a Eternia. Talvez seja isso. E aí você traz outros elementos, outros personagens pra compor essa história. É diferente do Smallville, que ele tem que ir se entendendo como Superman desde muito novo, entendendo que ele tem que ter moral, que tem que ter ética, que ele tem que se desenvolver na Terra, que ele é mais um daqueles da Terra, embora ele tenha poderes. É diferente do He-Man. Pra mim, o He-Man, assim, já entendemos, é isso, ele tem poder, ganhou uma espada, blá, 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 acabou. O que vier dali é pra desenvolver o momento que ele já tá ali, já sabe quem é, já tá adulto. Smallville vai em cima de todo o desenvolvimento do Super-Homem na Terra, entendeu? Pra mim, tem essa diferença. Mestres do Universo é bom, vale a pena assistir com esse olhar nostálgico, não dá pra... eu quero um super filme. Não, não é isso, não é sobre isso. É diversão, tem cenas de luta maravilhosa, remete muito ao desenho, mas com roteiro de releitura completa. Completa. Mas com muita referência lá no desenho dos anos 80, tentando ser mais fiel possível. E aí vale a pena assistir, ainda mais a gente que tem isso tão vívido, tão presente ainda na cabeça da gente. Gostou do vídeo? Saiba que ele é apenas um corte de uma live do Café com Play, que acontece todas as terças às 9h30 da noite, em parceria com o Binho, do canal Binho Hub TV. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e nos vemos na próxima. Valeu!